Olá, queridos e amados do Pai. Chegamos aqui ao primeiro dia do nosso desarme emocional, amém? Deixando claro que é o nosso primeiro dia hoje. O Senhor, eu me rendo antes da guerra começar. Palavra-chave aqui, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9:5. Para quem não sabe, estamos aí hoje é 4, né? 5, 6, 7, 8, 9. Amém? 9 e dia 10 começamos o culto interior. Então é toda uma preparação aí para a gente estar alinhados à vontade divina. Amém? E o objetivo disso tudo é silenciar nossa alma, desarmar o nosso coração e purificar o nosso interior e alinhar o espírito para a cura profunda. Esse período que vai ser dado a nós venhamos nos refletir, amém? Atos capítulo 9, verso 5. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, como aqui foi dito. Senhor, eu me rendo antes da guerra começar. Olha que legal, gente. Vamos pensar aqui comigo. Tem gente que vive em guerra. Tem gente que faz guerra por tudo. Faz guerra no trânsito, tem pessoas que você não pode nem olhar para elas. Parece até que o maior campo de batalha daquela pessoa, ela é por dentro. E a alma dela, ela se arma, porque o coração se fechou. Os pensamentos se tornaram o quê? Trincheiras. E a oração fez o quê? Transformou aquela pessoa em uma pessoa sem defesa. Porque a maior defesa dela é o quê? É a discussão. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que a oração ela é transformada em defesa e não em rendição. Sabe, quando a gente vive ferido por muito tempo, aprende o que é desconfiar de tudo. Pessoas feridas desconfiam de tudo. Elas começam a achar que precisam se proteger da dor. Elas começam a se preparar para ser atacada e começam a se fechar para não ser mais decepcionada. E aí o que acontece? Sem ela perceber, ela endurece. Ela fica resistente, ela fica, como diz um povo, né, uma pessoa mal amada, ela se rebela em silêncio, às vezes desconta em alguém. Então ela começa a lutar contra aquilo que Deus está tentando curar ela. Eu vou dizer uma pessoa, eu vos digo que eu fui assim. Eu tive um luto não curado, não transformado na época, e isso me tornou uma pessoa muito complicada por dentro. Por quê? Porque eu estava muito ferida, machucada, com dores, ressentida, carregando uma culpa que não era minha, achava que era culpa da minha mãe ter falecido, de eu não ter cuidado dela. Enfim, não era a forma de não ter cuidado porque Deus não tinha permitido. Assim o Senhor me falou, me revelou, Ele mesmo. Então, queridos, quando nós carregamos fardos que não são nossos, nós ficamos pessoas resistentes e que se rebelam mesmo. Pessoas que se rebelam. Então, a gente entende o quê? Que a própria palavra diz que Saulo, ele achava que ele estava certo em tudo. Tem pessoas que são assim, né? Que acham que está certo em tudo. Em cada movimento, né? Estava em zelo. Mas a verdade é que ele estava em guerra com o próprio céu. Então a voz que confrontou ele foi firme. Duro é para ti resistir ao que eu já decidi. Então, há momentos em que a cura, ela só começa quando você para de lutar contra o que Deus já está tentando fazer. Enquanto você resiste em continuar no controle, Deus ele não age. Sabe por quê? Porque enquanto você tenta proteger o que precisa ser quebrado, aí Deus vai lá e não mexe. Por quê? Porque Deus ele não reconstrói. Enquanto você começa a defender e não deixa Deus entrar. Então, a desarmar não é ser fraco. Desarmar é ser sábio. Desarmar é olhar para dentro e perceber que eu estou me sabotando. É ter a coragem de dizer, Senhor, eu não quero mais resistir ao teu toque. Eu não quero mais lutar com a tua vontade. Porque às vezes a dor que você sente
ela não vem do inferno, ela vem da resistência, porque é doloroso querer continuar num caminho que Deus, ele já fechou. É cansativo, sabe? Você tentar sustentar algo que ele já pediu para você largar. É exaustivo, gente. Presta atenção, você ficar brigando com o céu. Você ficar, sabe? Eu fiquei um tempão não querendo o que Deus queria para mim. Até que um dia eu comecei a profetizar. As coisas que Deus tem para mim são maiores e melhores do que eu já sonhei, o que eu quero para minha vida. E Deus começou a trazer cura contínua, começou me blindando de tudo que tentava me confrontar. E há uma diferença entre ser atingido e ser moldado. Por quê? Porque o inimigo ele sempre quer atingir. E aí Deus vai lá e molda. Mas aí se você estiver amargo, nenhum dos dois te toca. Sabe por quê? Porque você permanece intocável. Até mesmo por Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala assim, o demônio está agindo naquela pessoa. Tem pessoas que são ruins. Tem pessoas que não é o inimigo. Aquela pessoa já é fechada. Ela já se fechou ali. Ela já se sentiu intocável. E Deus não é Deus para invadir. Deus é muito educado. E hoje o Espírito Santo ele quer nos chamar a fazer o que Saulo precisou fazer. Cair do cavalo, do orgulho e largar as armas da teimosia. Sabe? Tem pessoas que são ingratas. Tem pessoas que você ajuda. No final você é ruim para elas. Aí quem entra na vida delas é melhor do que aquela que já esteve, que ajudou muito. Tem pessoas que são assim. Eu já passei por isso. De olhar e ver essas situações. E hoje, como terapeuta, eu entendo que essa é a cura do comando, a cura da obediência, a cura da quebra da autossuficiência. Tem pessoas que se sentem autossuficientes. E a cura da rendição, ela é muito séria, gente. Ela é muito séria, por quê? Porque ela é um arrependimento. Não é que você vai sobreviver mais uma temporada tentando lutar com as suas próprias forças. É você entender que você vai ser curado, que o que você sente. É você se manter em guerra contra o que Deus quer tratar, sabe? Como assim, pastora? Vou te explicar. Você não vai sobreviver mais essa temporada tentando lutar com as suas próprias forças, ok? E você entendeu bem? Você não vai curar o que sente se mantendo em guerra contra Deus que quer te tratar. Então, se você continuar se defendendo, você vai perder a chance de ser completamente restaurado. Então, a palavra hoje é desarma, solta, se entrega para que você possa entender e querer entender tudo, sabe? Sem querer controlar tudo, porque você não pode controlar tudo, você não pode prever tudo, né? Você só precisa se dobrar de joelhos e dizer, Senhor, eu me rendo a Ti antes da guerra começar, porque a guerra ela só continua, queridos, em quem ainda resiste. Mas onde há rendição, há descanso. Onde há entrega, há reconstrução. Então, talvez você esteja aí até pensando que você precisa lutar para ser forte. Mas hoje o céu está dizendo, a tua força será descansar em mim. A tua força será descansar em mim. A tua força será descansar em mim. Repita comigo. A minha força será descansar no Senhor. A minha força será descansar no Senhor. A minha força será descansar no Senhor. Talvez você até ache que você precisa manter a pose, sabe? Você mostrar bem e não baixar a guarda. Mas hoje Deus, Ele quer curar exatamente esse medo de ser vulnerável. Ele não precisa de você armado, ele precisa de você inteiro, de você inteira. Para isso você precisa ter que tirar as armaduras que construiu nos últimos anos. Sabe aquela pessoa que ela sempre te olha desconfiado de tudo e de todos? Ela sempre acha que ela faz o bem para alguém, mas no final ela se ferra. Mas sendo que ela precisa cuidar das defesas emocionais dela. Essas defesas emocionais, elas costumam entrar dentro das pessoas. Gente, eu fui minha própria cobaia durante meses. E eu falo para vocês, me tranquei no quarto. Comecei vencendo a mim mesma.
a aceitar que o Espírito Santo ele quer reger e não negociar. Não há cura verdadeira onde ainda existem resistências secretas, porque até mesmo quem ora pode estar resistindo, até mesmo quem serve pode estar travado, até mesmo quem ministra pode estar em guerra silenciosa contra a vontade divina. Mas hoje Deus ele diz assim para você: deixa eu vencer dentro de você. Deixa eu vencer dentro de você. Filho, filha, porque quando eu venço dentro de você, eu estou colocando a tua alma, para que ela pare de lutar. Amém? Então, queridos, quando ele vence dentro, a alma para de lutar fora. Amém? Então, quando ele vence dentro, a mente silencia. Quando ele vence dentro, o corpo descansa. E quando ele vence dentro você, para de fugir. Isso mesmo. Hoje não apenas levante as suas mãos, mas diga com firmeza. Repita comigo. Senhor, eu me rendo antes da guerra começar, embaixo das minhas armas. E eu abaixo as minhas armas, repita comigo, eu solto as justificativas, eu paro de resistir, eu escolho ser tratado, mesmo que doa, eu escolho ser moldado, mesmo que quebre, eu escolho ser curado, mesmo que me confronte e me desfaz, me refaz. Não lute, querido e querida, não lute jamais contra o que veio te libertar, amém? Não lute. Deixe que o Espírito Santo entre e te governe. Que Deus possa entrar dentro do seu coração hoje. Que Deus possa começar essa preparação com esse chamado claro. Pare de lutar contra o céu. Pare de lutar contra o céu. Comece essa rendição de restauração, amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, a tua vida financeira. Sabe por quê? Porque a gente tem que se preparar para essa jornada maravilhosa, cura para permanecer. Glória a Deus, amém? Um beijo no seu coração, fique com o Papai do Céu. Deus te abençoe.